Olá, então estamos nós aqui, mais uma vez, esse nosso segundo encontro, para a gente dar continuidade a esse curso, um curso online, podemos chamá-lo assim, mas uma releitura desse livro, escrito pela nossa cofundadora Amy, em que ela nos dá alguns passos de como transformar a dor em amor. Nós já vimos no nosso primeiro encontro por que é que a dor existe. Nós vimos também que ela não pode ser tirada da nossa vida, não é possível, ela faz parte do nosso ser, enquanto descendentes dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, e portanto suscetíveis às consequências do pecado original, do primeiro pecado do mundo. Então nós estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho, a esse aprofundamento, Não digo nem aprofundamento, porque quem somos nós para aprofundar algo tão bem feito, Mas digo assim, uma atualização, uma contextualização para esse nosso tempo, para essa nossa fase que nós estamos passando, por essa realidade aqui. Nós vimos também no encontro passado que a dor, e o sofrimento são coisas diferentes, são coisas distintas. O sofrimento tem relação com uma perda, algo que me era devido, que era meu direito e eu não tenho, eu deixo de ter ou eu acabo perdendo mesmo. E a dor é a consequência, é o sentir essa perda. Nós vimos também que essa dor precisa ser sentida, na justa medida. Não pode ser pulado, não pode ser vivida como se não estivesse acontecendo nada, mas também não devemos nos dedicar a essa dor como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. Precisa ser vivida com um justo tempo e com justa medida. Nós também vimos que o Senhor não é Deus que nos traz, que criou a dor e o sofrimento, Não foi Deus que nos deu esses momentos difíceis, não como sua intenção inicial, Hoje a gente vai dar sequência, a gente vai ver que o Senhor aproveita sim desses momentos de dificuldade, desses momentos de tribulação para tirar um bem, mas isso é continuidade que nós já vamos dar. Então, feito esse breve resumo daquilo que a gente falou um pouco no nosso encontro passado, nós vamos para o segundo capítulo do livro, também o segundo passo. E esse segundo passo, ele é chamado, o título desse segundo capítulo é Olho no Olho. Olho no olho, é a forma, que a Amy achou de nos mostrar como é que nós precisamos lidar com a dor e com o sofrimento, com a situação difícil, com a realidade desafiante que nós estamos vivendo, que nós possamos estar vivendo. Só pelo título já sei, dá para entender, dá para compreender como é que nós devemos lidar com essas situações, com essas realidades. Olho no olho, E aí vai um pouco além, ela diz: olho no olho de cima para baixo. Olho no olho de cima para baixo. A forma como nós devemos lidar com essas realidades. Nós precisamos entender que, por maior que seja o sofrimento, e quando eu falo sofrimento, você já entenda a perda, aquilo que você está perdendo, aquilo que lhe foi tirado, aquilo que, por consequência da realidade que a gente vive, pelas
pelo decurso natural da nossa vida. Aquilo que nós perdemos não é maior do que a nossa essência, não é maior do que nós. Seja lá o que for, seja o mais importante da sua vida, não é a sua vida. Seja lá o que nós percamos, não é a nossa vida. Não é nós, é parte de nós, é algo que nós queríamos ter junto, ter conosco, mas não é nós. Nós continuamos a existir, nós continuamos num projeto de Deus, nós continuamos tendo uma missão, nós continuamos com a nossa vida. O que Deus nos criou para ser continua existindo. Então não existe nada maior do que aquilo que eu sou, do que acontece comigo. Então por isso eu já preciso compreender, não é maior do que eu. Não é maior do que eu. Essa dor não vai me tirar o sentido de vida. Essa dor não vai me tirar a minha existência, a razão de eu existir. Continuo existindo com consequências, com dificuldades, seja lá o que é que aquela dor, aquele sofrimento nos traga, mas nós continuamos a existir, continuamos a ser. E tem uma razão para isso, né? Que explica por que nós não somos menores do que as nossas dores, do que os nossos sofrimentos, que nós podemos lidar com eles olho no olho. Porque nós fomos criados por Deus. Como nós vimos, a dor, o sofrimento, são consequências da nossa falha, da falha do homem. Não é um propósito inicial de Deus, mas consequência da desobediência. E muitas dores que nós passamos hoje são consequências dos nossos atos, das nossas atitudes enquanto humanidade. Talvez de forma pessoal também, né? Nós passamos pelas consequências dos nossos atos, mas também precisamos entender a universalidade, né? A dor da humanidade, ela é consequência de ações da própria humanidade, do próprio homem. Então nós precisamos entender isso. Então não sou menor do que isso, sou criado por Deus, e a criação do homem, tudo que o homem criou, por maior que seja, por mais destruidora que seja, não tem mais força do que eu. Que eu vim de Deus, Deus me criou, Deus me quis, Deus me constituiu, e eu ainda existo, estou aqui. Por isso sou maior do que tudo isso que possa me acontecer. Então a primeira coisa, né? Primeira coisa, olho no olho. Nada é maior do que a minha vida, do que a minha existência. Nada me tira essa razão de ser uma obra-prima, uma criação de Deus, um filho de Deus, amado por Deus, querido por Deus, até o último dia da minha vida neste mundo. Então nada deve nos abalar justamente por isso. Justamente por isso, né? Outra coisa que nós precisamos entender também, né, para lidar com os nossos sofrimentos num nível igual ou de cima para baixo, como também nos sugere o livro, é saber que nós já passamos por outros sofrimentos. A vida do homem é construída, né, por crescimentos nos sofrimentos, e nós falávamos disso no nosso primeiro encontro, né? No sofrimento, na dor, na dificuldade, nós crescemos, precisa ser assim. Então nós já passamos, né? Desde o nosso nascimento, quando o parto já é um sofrimento para a mãe e para o filho, desde o nosso crescimento, né, cientificamente, para crescer, nós passamos por dores, né, nos ossos. Ou seja, o crescimento, o progresso, né, passa pela dor e pelo sofrimento. Então nós precisamos saber que nós já passamos por sofrimentos antes, que esse não é o fim de tudo, que está doendo muitas, e a gente sabe, né, as dores são
de diversas formas, de diversas intensidades, que realmente está doendo, mas vai passar. E eu vou continuar existindo. Eu vou vencer mais uma vez. Junto com Cristo eu vou vencer mais uma vez. Não é esse sofrimento que vai me tirar a vida, vai me tirar a esperança, vai me fazer um ser, né? Como diz a palavra, né? Como um sal que não salga, né? Uma luz que não ilumina. Não tem esse poder e eu não posso deixar que as coisas me façam assim. Outra coisa que a gente precisa entender, que muitas vezes nós temos a compreensão errada, é de que a dor e o sofrimento e a dor não são castigos de Deus. Não é algo que eu fiz e estou pagando por aquilo. Deus não cobra pagamento. Deus veio e pagou todas as nossas faltas e as nossas culpas, porque nós não podemos pagar nada. Então todo pensamento que fala assim, estou pagando o que eu fiz, estou pagando pelos meus pecados. Você pode estar pagando, você pode estar passando pelas consequências do seu pecado. Pelaquilo que as suas decisões, que as nossas decisões vão fazendo, né, acontecer na nossa vida. Mas as nossas faltas, os nossos pecados, só Cristo. Só Cristo. E Ele já fez, Ele já pagou, Ele já remiu tudo. Então nós precisamos entender que Deus não castiga. A palavra nos ensina, né? Se uma mãe sabe amar o filho, se um pai sabe amar o filho e dá aquilo que é bom, muito mais o Pai do céu. Então Deus não nos castiga, nunca. Não existe esse pensamento, não pode deixar que nós passamos pela dor e pelo sofrimento como, não, está tudo certo, está tudo bom, é o castigo de Deus, algo passa. Não. Não é. Não é um castigo de Deus, não é o Senhor que Ele quer lhe fazer sofrer. Então, isso também já nos tira dessa condição de preciso ficar parado, preciso ficar nessa situação de vítima aqui porque eu mereço. Não. Ainda que mereçamos o que estamos passando, ou muito mais, não é isso que Deus quer. Deus nos quer vitoriosos, melhores, superando todos esses desafios. Outra coisa que nós precisamos entender bem é o que é prova, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu estou sendo provado, estou passando por um tempo escuro, é uma prova na minha vida. As dificuldades que a gente vai tendo e vivendo. A gente precisa entender que realmente Deus precisa nos provar, precisa nos amadurecer, nos aperfeiçoar no caminho de encontro a Ele. E como a gente já falou, realmente nas dificuldades nós precisamos dar uma resposta. Nas dificuldades nós precisamos escolher entre o certo e o errado. E essas são as realidades. Isso se chama prova, né? Isso se chama prova. Eu estou sendo provado, não é Deus que está me tentando, está fazendo de tudo para que eu peque, para que eu faça errado, para que eu caia. Mas naquela realidade difícil, Deus está permitindo, Deus está deixando que eu escolha. Ele dá a graça e espera de nós a decisão certa, a atitude certa. Por quê? Porque eu lembro mais uma vez, pela liberdade, pela nossa liberdade, porque nós somos livres e nós vamos vencer, passar por tudo isso, por nós mesmos, pelas nossas decisões. O Senhor não nos toma dos nossos sentidos, das nossas razões e nos faz fazer o que é certo. O Senhor nos inspira
O Espírito Santo nos inspira, a coisa mais bela que existe, o Senhor nos inspira. Se tem algo mais, eu digo que o que mais me condena é a minha liberdade, porque eu escolho e eu posso escolher o que é errado. Se fosse Deus que escolhesse por mim, eu estaria salvo. Mas sou eu que escolho o que fazer, sou eu que faço o que preciso ser feito. É pelas minhas respostas, com o auxílio da graça, obviamente, mas sou eu que faço. Sou eu que vou, e quanto mais eu vou, mais dócil eu sou, mais é o Senhor. Mas o Senhor é depois da minha liberdade. O Senhor age conforme a minha abertura. Então nós precisamos entender isso, que muitas vezes as dificuldades e os momentos difíceis vêm sim nos provar, mas é uma prova de resposta, de crescimento, uma prova que nos faz vencedores. E o Senhor nos coloca nesse caminho e espera de nós. Mas, mais uma vez eu repito, a graça está conosco. Ele já nos deu a graça, Ele nos capacitou. A solução, a resposta, e já nos deu a vitória. Precisamos tomar posse disso e acolher tudo isso. Esse capítulo, ele explica muito essas coisas. Ele vai dizendo de que nós já vivemos, de como é a dor. Ele fala também que o sofrimento, e as dores não são consequências dos atos de outras gerações, de outras vidas. A gente sabe, não precisa entender. Só entender isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu não sei como é que você lida com essas realidades, mas uma coisa a gente precisa ter certeza, como base, como ponto de inicial das nossas decisões. Não é o que os meus pais fizeram que eu estou pagando, não é questão de outras vidas, o que eu fiz. Não, isso não existe. Para nós cristãos, católicos, isso não existe. Jesus diz, não foi nada que seus pais fizeram, nem nada o que ele fez. Simplesmente a vontade de Deus, simplesmente porque o Senhor quer que eu faça por ele uma obra, pela vida dele uma obra. Então, tenhamos também esse entendimento. A dor e o sofrimento são, digamos assim, naturais para o homem. E nós vivemos e passamos por eles de forma também natural, mas gerando crescimento, contando com a graça. E nunca de outra forma a não ser olhando olho no olho, ou de cima para baixo, se reconhecendo como superior, se reconhecendo como maior. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. Criados por Deus maior do que todas as coisas, maior do que a consequência, maior do que aquilo que foi criado por nós mesmos, que é a dor e o sofrimento. Deus criou o que é bom, o homem criou o que traz dor e sofrimento. Somente isso que nós temos condição de criar fora da graça, sem a graça, sem o auxílio do Espírito. Tudo que é bom vem do Espírito, tudo que é bom vem de Deus. E daí dá para a gente compreender porque que de todo o mal, de toda situação difícil, de todo momento de dor e sofrimento, Deus tira um bem maior. Por quê? Porque das mãos do Senhor não tem como sair outra coisa a não ser bem, outra coisa a não ser graça. Das nossas mãos podem sair tantas outras coisas,
mas das mãos de Deus é impossível. O Senhor não consegue, é da sua essência, só faz o bem, só cria o que é bom, só faz o que é perfeito. Então tudo que existe está sob o domínio, sob o cuidado e o comando de Deus. Gerará um fruto bom. E o que é que pode ficar fora do domínio do Senhor? Aquilo que a nossa liberdade esconder, aquilo que eu e você retermos no nosso coração, fechado e trancado. Por isso, a melhor coisa a se fazer no momento de dor e sofrimento é clamar a presença de Deus, é abrir o coração e a vida. Isso significa viver de forma justa e verdadeira o que você está passando, o que eu podemos estar passando. Viver de forma verdadeira, mas diante de Deus, diante do Senhor, de forma sincera e reta. Senhor, está doendo, está aqui a minha dor, mas eu não quero me paralisar nela. Sei que eu sou maior, me ajuda a vencer. E aí o Senhor tem a abertura, tem a brecha para entrar e fazer o bem que Ele deseja. Para finalizar, gostaria de partilhar um pouco sobre uma passagem também que está no livro, que é com o subtítulo Fugir ou Lutar, e que essa passagem é a passagem de Jesus no Getsemane. Meditando sobre essa passagem, eu ia compreendendo que em todos os outros momentos, Jesus vivia como Deus, ensinando, como Deus e homem, obviamente, mas a gente via uma presença divina, a gente via um Espírito divino, a gente via toda a característica da divindade presente, maior do que todos, ensinando, mostrando, falando, fazendo milagres, curas, tantos sinais. Mas no Getsemane, o que a gente vê é a humanidade. A humanidade na sua condição mais fraca. Jesus no Getsemane é o verdadeiro homem. Ele sente, é como que descido sobre ele as consequências do pecado. Jesus até esse momento não tinha parte nenhuma com o pecado, não tinha sentimento nenhum, talvez, do que é pecar, de como pecar pela sua divindade, por não se igualar ao homem no pecado. Mas aqui, quando ele vai para aquele lugar, é descido sobre ele as consequências do pecado, os frutos do pecado de todos os homens de todos os tempos. É descido sobre ele um peso, um fardo, injusto, mas nem por isso indolor. É descido sobre ele tudo que eu e você podemos sentir um dia. Sabe a dor que você pode estar sentindo? Sabe a perda que você pode ter tido? Jesus sentiu. Sabe o tamanho da sua dor que você acha que ninguém sabe? Jesus sentiu. Jesus sentiu. E aí, como nesse momento, nós estamos visualizando Jesus inteiramente como homem. Por quê? Porque passando por aquilo que só o homem passa, nós podemos dizer: e como é que ele fez? Se esse momento é um momento próprio do homem, que vive e sofre pelas consequências das suas atitudes e dos seus pecados, como é que Jesus passou por isso? Aliás, foi por isso que ele veio, para nos mostrar como vencer,
E Jesus passou suportando, dizendo: Senhor, Pai, eu queria não viver assim, eu queria não estar passando por isso, não queria estar com essa dor, mas seja conforme a tua vontade. Seja a tua vontade e não a minha. Seja o que precisa acontecer na minha vida e não o que a minha carne quer, o que o meu corpo deseja. Nosso corpo deseja correr e fugir dessa cruz, não beber desse cálice. Mas, se é preciso, nós precisamos dizer: Senhor, a tua vontade, não a minha. Pai, a tua vontade, não a minha. E a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte se dá justamente porque retira o poder do pecado e da morte. Nós precisamos também seguir esse caminho, retirar o poder do pecado e da morte. Qual é o poder da morte? O poder da morte é tirar a vida, é nos matar. Mas Jesus, passando pela morte, deixando que ela fizesse tudo o que lhe era possível, que ela nos acometesse com toda a sua força, que ela o acometesse com toda a sua força. Quando ele ressurge, a morte foi derrotada. Então, tirar a letalidade da morte, tirar a condição de nos matar nesses momentos, é o que nós precisamos aprender com essa passagem de Jesus no Getsemane. Quando nós acolhemos aquela dor, aquele momento como a vontade de Deus, como nós olhamos e falamos: Senhor, eu sei que não é vontade tua que eu passe por isso, mas eu vou passar conduzido por ti. Isso não vai me destruir, isso não vai me derrotar, isso não vai me tirar a vida que tu me destes. Isso não vai me tirar, Senhor, a oportunidade de fazer uma obra que tu desejas que eu faça. Lembremos disso, meus irmãos. Tirar com a graça, contando com a graça, a letalidade das mortes que vêm a nós todos os momentos. Das mortes que vêm a nós a cada dia. Elas podem nos matar por um dia, por 2 dias, mas não mais do que 3. No 3º dia é preciso levantar. Levantar e dizer: morte, você não me venceu. Perda, você não me venceu. Dor, você não me venceu. Porque com Cristo eu ressuscito também. Com Cristo eu sou uma nova criatura também. Então, meus irmãos, vamos finalizando esse nosso 2º encontro. É importante que a gente tire um tempo para rezar sobre tudo que a gente vai falando, tudo que a gente vai ouvindo. E contando, com essa graça, nós possamos ir vencendo, lutando e vencendo, lutando e conquistando. A morte, a dor, o sofrimento podem ser naturais na nossa vida, mas a nossa vida não é feita e não termina com a morte, com esses momentos. Nós existimos, nós fomos criados e nosso objetivo é superar e passar por esses momentos. Então, convido
cada um de nós. Olha de cima para baixo, te coloca na condição de filho de Deus, criado por Deus, e olha para a sua dor e para o seu sofrimento e diz a ela: você não é maior do que eu. Eu luto com você de cima para baixo. Eu sou maior, e por maior que tu sejas, eu te venço com a graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.